toques para essa nossa montagem da cola gráfica. Para a montagem, é interessante que vocês utilizem esse tipo de suporte. Isso aqui chama-se papelão Paraná. Vem às vezes em caixa de camisa, fundo de caixa, né? Ou capa de caderno duro. Não utilizem papelão nem daqueles fininhos, porque a hora que você passar, fizer a força para tirar a impressão, ele marca e influencia, tá? E essa aqui, como ela é porosa, a cola também age super bem. Então, nós vamos começar a montar a nossa cola gráfica. E aí, eu trouxe também pra gente colar alguns papelões para dar relevo. Trouxe fio, que a gente vai colar um fio também. E trouxe um pedacinho de madeira, ó. Que aí você pode trabalhar com palito de sorvete, né? E aí nós vamos começar. Aí você vai fazer o quê? Você vai cortar as suas figuras, vai montar. Aconselho, nunca vá diretamente, né? Brinque com os elementos no suporte. Gostei, aí eu colo, tá bom? Eu cortei aqui alguns elementos, olha só, né? Você que está trabalhando, vai trabalhar figura geométrica, vai trabalhar arte concreta, né? Você pode trabalhar arte concreta com os nonos anos, oitavo anos, e aí fazer calcogravura a partir da geometria, né? Ou pedagogo, você pode também trabalhar com as crianças a partir das formas geométricas, das figuras, enfim, tem uma infinidade de possibilidades que a gravura tá. Vamos agora, eu vou pegar as matrizes, vocês vão ver que a nossa matriz, o tecido ainda tá um pouco molhado, mas o resto tá tudo seco e coladinho, ó. Tá? E para entintar as monotipias, as calcografuras, eu vou misturar essa cola de farinha de trigo com um pouco de PVA, que eu quero que ela fique mais densa. E vou acrescentar, né, o meu corante, eu vou utilizar esse mesmo tom, tá? Olha lá, ela fica mais espessa, né? Ó. Tá vendo? Ai! A louca. Aí, a gente vai acrescentar o corante, que é o pink. Vamos lá. E eu posso misturar corantes aqui, né? Pra ver que cor sai, enfim. Olha a cor linda. Não liga pra sujeira, faz parte do nosso trabalho. Olha lá. Arrasou, ó. Que tão bonito. O rolinho não pode estar muito molhado. E a primeira, às vezes, sai porque as crianças, os jovens, eles não têm noção da força. Vocês vão perceber que, às vezes, a primeira impressão, ela sai borrada, porque a criança não tem, né? E o adolescente não tem a noção da força. Eles acham que tem que colocar bastante tinta, senão não vai transferir. E aí, como é uma impressão, é interessante que você vá trabalhando também esse processo com ele de experimentação, né? Com sulfite. Se for uma folha de gramatura mais pesada, melhor, né? Agora, se for um sulfite também, não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou aqui direcionar vocês para minha matriz e aí começar a entintá-la. Deixa eu ver se o meu rolinho tá aqui, tá limpo, porque eu tava usando verde. Vou lavar porque tá verde. Se você quer mesmo você acrescenta mais pigmento, tá? Eu tenho pigmento de pozinho também, você encontra comestível de pozinho, ó.
Se tiver aquele xadrez que em casa também, né? Também dá para utilizar, além dos naturais. Aqui eu tenho a minha matriz. Eu vou utilizar essa caixinha. Você pode utilizar aquelas bandejinhas de isopor, que são ótimas. Eu guardo. Derrubei tudo no guardanapo. Eu guardo até para calcogravura e para trabalhar o próprio, fazer de base, né, de pincel, de rolo, e vou lá aplicar na minha matriz, certo? Vou colocar mais tinta, faltou tinta, e depois a gente vai fazer a mesma matriz com tinta, acho que eu fiz pouca tinta, com tinta de parede, que é o que eu falei pra vocês, é muito comum, né, as crianças terem aí tinta de parede. Olha ali, o fio ainda tava meio molhado, né, não esperei tanto tempo pra secar, mas vamos lá, vida que segue, vamos trabalhando dessa maneira aqui. Eu acho que vai ficar bem claro, porque a tinta, como eu falei pra vocês, ela é clara, né, porque é a base de água. Ó. Faz de conta que tá colado, tá, gente? E aí eu vou colocar a minha folha sobre a minha impressão. Você pode usar cola quente, por isso que eu falei, separem as colas quentes. Pode usar cola quente, né? Aí, às vezes, com muito cuidado, para não pingar muito, não ficar aqueles caroços, que aí interferem também, né, na impressão, né? Embora dê um aspecto interessante às vezes. E eu vou passar aqui minha prensa, que é o rolo. Se eu quero dar ênfase para alguma parte, eu pressiono mais, né, o meu rolinho e vou lá. Você começa a ver já, ó, que tá passando do outro lado. Logicamente, com uma tinta gráfica, o processo fica muito mais, porque é uma tinta preparada, né, para calcogravura, olha lá. Mas a gente tem, então... Porém, ó, se eu noto, tá vendo? Faltou tinta. Eu tinha que ter colocado mais tinta para trabalhar o meio, né? Então, vamos lá. Vou trabalhar com mais tinta. Agora, eu vou pegar a tinta de sal, certo? Opa, vou mexer aqui. A tinta de sal e farinha, que ela era a da cola. Agora, a gente vai fazer com essa aqui. Para esse tom laranja, eu também utilizei corante comestível, tá? Mas você pode usar, por exemplo, o mesmo processo da beterraba, olha lá. Você pode utilizar com a cenoura, por exemplo. Eu aconselho, quando vocês forem fazer, utilizem a cola de grude, tá? A cola... Utilizem a cola de farinha de trigo, porque eu particularmente não tinha usado ainda com a maisena, eu vi que era possível, fiz, mas eu não gostei. Eu achei que ela interferiu, né? Parece que não tem tinta, né? Mas tem tinta sim. E a gente vai, você coloca, aí eu vou passar o meu rolo. Eu posso vir com a colher de pau e enfatizar onde eu quiser. Isso agora a gente tá fazendo com a tinta a base de sal, farinha e água, aquela receita que eu já passei pra vocês. Eu pego a colher de pau, e venho, né, enfatizando onde eu quero, reforçando
a minha cola Graf. E aí, vou lá e vou ver o resultado. Olha lá. Né? Ela fica bem como se fosse uma aquarela, essa tinta. E agora a gente vai ver com a tinta de parede, que vai dar uma diferença notável, né? Porque você pode utilizar também, se você tem, né? Como eu já falei, a guache com cola, usar tinta de artesanato, todas elas vão dar uma cobertura bem melhor, como vocês vão ver agora. Olha só, gente, misturei tinta branca com corante vermelho. Deu essa cor bonita aqui. Vocês vão ver que a diferença realmente com uma tinta industrializada é gritante, né? Mas é o que eu falo. Nada é impeditivo para que a gente possa trabalhar, né, a arte na escola. Vejam que eu mudei a caixinha, né, porque já tava com uma outra coloração. E vou, ó, até a cobertura aqui a gente já percebe, né, uma boa diferença. A matriz é normal, ela vai ficando encharcada, mas depois você deixa secar e pode reutilizar. Então, o que é legal? Você criar essas matrizes e depois trocar, um aluno colocar um elemento a mais na matriz do outro, e assim você vai brincando, inserir palavras, objetos, né? Eu tinha que ter deixado, por isso que caiu o fio, ainda estava molhado, mas eu tô preocupada com o tempo que vocês têm da proposta, então é mais para ilustrar e aí vocês vão produzindo, né? Vou passar também passa transversal para segurar bem. E o que eu falei, você quer que isso fique, olha lá, que isso fique demarcado, aí você vem com a colher de pau, cuidado, às vezes as crianças vão passar e rasgam, que, né? Ajuda com o dedo também, né? Lembrando aquilo que eu falei, nós não temos prensa, então a gente trabalha de a maneira que nos convier. Olha lá que legal. Eu posso passar um pouco menos de tinta, né? Fazer menos força. E também enfatizar onde eu quero, posso deixar as figuras sem tinta. E aí passar ao redor, sabe? Assim, ó. Que aí pega mais a marcação, você pode passar inteira, aí você pega um guardanapo, um pano e tira o excesso das figuras. Limpa as figuras, deixa só a base. Tira o excesso de tinta. Nessas figuras, que aí elas vão dar o contraste, né? E agora a gente vai tirar de novo. Vou utilizar a mesma folha. Nós vamos tirar de novo. E aí, olha lá. Eu já tenho, lógico que entrecruzou com a de trás, mas se vocês perceberem, eu já tenho outra visualidade, né? Eu posso trabalhar com textura, ó. Como eu passei com papel, e aí eu posso trabalhar com textura, né? E agora a gente vai fazer a orgânica.